Olá, meus alunos, bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos dar início hoje de mais uma videoaula para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos falar sobre ter fome de pão, né? Fome de pão que nós vamos falar hoje não é a fome de comer só o pão, mas sim da palavra do Senhor, que está relatado lá no livro de Ruth, do 1 ao 6. E vocês vão ler e vão ver, né, o que lá relata sobre o pão. O relato nos informa, o texto bíblico, né, nos informa que havia fome na terra e Elimeleque e sua família saíram da cidade de Belém, de Judá. Ele e sua família para habitar na terra de Moabe. E o curioso é que nessa terra de Moabe, né, nessa história, o que significa Belém? Belém significa a casa do pão. Mas o seu povo estava passando fome, enquanto uma grande quantidade de alimento, né, que nós jogamos no lixo, outras pessoas passam fome. E a mesma coisa é como a palavra de Deus, que a gente nos alimenta, mas não passa esse alimento para outras pessoas, que nós possamos alimentar outras pessoas ouvindo a palavra do Senhor. Falando, né? A gente deve sempre cuidar do outro. Não é o plano de Deus que nós passamos fome. A miséria que assola com as pessoas, mas as consequências do pecado é o que vem acontecendo, né? E trouxe um resultado desastroso para nossas vidas. Por isso, Jesus se apresentou como o pão da vida, como está escrito, né, lá em João 6:35, que ele diz que é o pão da vida, né? Jesus se declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, que nesse momento, Jesus estava falando sobre a provisão diária do alimento, mas assim, mostrando que é tão necessário como o pão para a nossa fome e a presença de Cristo em nossas vidas, para saciar nossas necessidades espirituais e trazer a luz onde há trevas. Daí, dá-lhe de voz de comer. Esta é a orientação de Cristo, como seus discípulos, o que temos feito para saciar a fome das pessoas. O que eu tenho feito? O que você tem feito para saciar a fome das pessoas? Temos conseguido a ordem que o Mestre tem feito, como todos aqueles que ignoram? O homem à beira do caminho, na parábola do bom samaritano. Há fome de pão e não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos agir e levar o pão. E é hora também de rever nossos hábitos, evitando desperdício e ajudando a quem precisa, mas também a fome de pão da vida. Por isso,
é imprescindível apresentá-lo para saciar a necessidade espiritual, tanto do que perece sem Cristo. Então vamos nos alimentar da palavra e vamos alimentar as pessoas que também precisam desse alimento, que precisa do pão, da água, para saciar, como diz lá em João, que precisamos saciar a fome e a sede de muitos que precisam ouvir a palavra do Senhor. Jesus é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é Jesus. Cuidar da vida espiritual não é uma coisa fácil. E não podemos descuidar em momento algum. Devemos estar sempre em oração e vigilante, para não enfraquecermos, como diz o texto de Marcos, no 14:38, né? Que a gente tem que nos fortalecer. A igreja deve ser como Belém, uma casa de pão. Mas cada cristão também pode ser comparado como um padeiro que serve o pão ao seu próximo, que está também lá no texto de Lucas, no 12-42, que precisamos buscar e servir o alimento espiritual para todos os famintos de Deus. Não passe fome, volte para a casa do pão. E não se contente com as migalhas, mas se assentar na mesa do banquete. Este é o propósito de Deus em minha vida e na sua vida. Então, meus alunos, que vocês busquem esse alimento espiritual. Busquem esse alimento que está na Bíblia, que é ler, se dedicar mais na palavra, e tudo que você se alimentar da palavra do Senhor, levar adiante para aquelas pessoas que precisam, que está precisando, que tem necessidade de fome da palavra, que não conhece ainda, né, o poder de Deus, que não conhece o que Deus faz de tão bom, maravilhoso e lindo em nossas vidas. Então que nós possamos nos alimentar cada vez mais e que Jesus é tudo o que a gente precisa em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom final de semana, que Deus nos ajude, que nos livre desse todo o mal que está acontecendo, essa pandemia que nós estamos vivendo, mas que isso também venha a nos dar mais tempo para nos alimentar da palavra do Senhor. Que agora não tem desculpa de dizer, não tenho tempo. Tem tempo sim. Tem tempo demais para se alimentar. Tanto da Bíblia, em casa lendo, como ir para a casa do Senhor, escutar a palavra e aquilo que você ouvir, guardar no coração e sair alimentando outras pessoas também que precisam. Então, meus alunos, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.